Medcaster! É um prazer tê-los aqui novamente em mais um podcast. Meu nome é Milena e no programa de hoje estaremos conversando um pouquinho mais sobre a importância da nutrição. Oi, ouvinte, aqui é a Elora. E para nos ajudar com esse tema tão importante, a gente trouxe a nutricionista Daisy. Ela é pós-graduada em nutrição funcional e esportiva, de emagrecimento e prevenção de doenças relacionadas à idade. Seja bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite, estou muito lisonjeada de vocês terem me escolhido e eu vou responder as perguntas e espero acrescentar muito para vocês. Então vamos lá, né? Vamos começar com as perguntinhas. Deise, essa pergunta que eu vou te fazer, ela pode soar até um pouquinho polêmica, mas realmente não é essa a intenção. É porque, como a gente sabe, o conceito de saúde hoje em dia, ele é muito amplo e a gente não olha só a questão física do paciente. Hoje em dia a gente tem que fazer uma análise socioeconômica, psicológica, principalmente na era em que nós estamos vivendo, que ocorrem muitas mudanças, para a gente poder fechar um bom diagnóstico e, no seu caso, um bom tratamento, onde a pessoa vai conseguir, dentro das condições dela, aderir àquele tratamento. Então, falando sobre essa questão do amplo conceito de saúde que nós temos, a gente sabe que a OMS considera a obesidade como uma doença. Só que o que a gente vê nas redes sociais é um discurso de que algumas pessoas obesas falam de que vivem uma vida saudável e que são ativas, e realmente a obesidade não impede da pessoa viver uma boa vida, ter uma vida ativa ali, cuidar da sua família, trabalhar e afins. Só que eu gostaria que você explicasse o porquê da OMS ter considerado a obesidade como uma doença, né? Quais os fatores que acarretam aí nessa decisão da OMS? Bom, primeiro, o conceito de obesidade, né? Obesidade é quando você tem um acúmulo corporal de gordura acima do normal, né? Considerado aí acima de 19%, 25% da normalidade. O que acontece? Quando você tem obesidade, quando você tem a composição de gordura, você também tem uma maior inflamação, uma maior resposta inflamatória. Então, quando essa gordura corporal está acima do normal, é impossível você ter uma boa saúde, uma vez que você vai precisar de muito mais nutrientes para baixar essa inflamação, seu sistema imune não vai conseguir lutar contra vírus e doenças ao mesmo tempo. Você vai começar a ter a doença mais famosa, mais grave, que vocês médicos têm que saber, sim, e nutricionistas também, que é a resistência insulínica. Se tem gordura, é porque você está comendo carboidrato em excesso. Se tem carboidrato em excesso, é porque tem insulina em excesso. Resistência insulínica leva a todas doenças crônicas. Diabetes, colesterol, estetose hepática, excesso de ferritina, ácido úrico, problemas hormonais, tudo pela resistência insulínica. Então, é humanamente impossível um obeso ser saudável, porque, né, todas as doenças pode cometer ao mesmo tempo, síndrome metabólica, ou uma ou duas. Isso quer dizer que ele é um cara indisposto? Não, mas ele pode vir. Porque quanto de nutriente eu preciso colocar nesse indivíduo em que a imunidade está lutando o tempo todo contra a inflamação? A gente também já sabe que 70% das toxinas absorvidas, inaladas por um indivíduo obeso, 70% vão para a gordura, o que piora o processo inflamatório, o que piora o intestino, o que piora a memória, o que piora, enfim, todo o funcionamento. Nós estamos em pandemia. Como que o sistema imune de um obeso consegue combater um vírus que acabou de entrar, né? Então, infelizmente, lembrando que magreza também não é sinônimo de saúde, né? Nos Estados Unidos já tem vários estudos comprovando isso, né? Eu brinco, isso é meu, isso não é estudo não. Tem dois tipos de pessoas, a A e a B. A A come e não engorda, né? Come aquele monte de carboidrato e não engorda. A B, pão engorda, ela engorda o dobro. Só que a A, ela vai engordar em algum lugar, ela vai engordar. Seja em tumores, seja em ovário policístico, seja em gordura hepática, colesterol, em algum lugar
essa hiperinsulinemia vai fazer um estrago, né? Então, obeso ou não, a gente tem que tratar a causa, que é a gula, né? A compulsão ou a má alimentação. Espero que eu tenha respondido. Se ficar alguma dúvida. Não, ficou ótimo, ficou muito bem esclarecido. Muito obrigada. Daisy, a gente, apesar do consumo exacerbado que a gente tem de fast food atualmente na sociedade como um todo, até por meio dos industrializados que estão muito presentes na nossa vida, eu acho que também a gente já pode notar que a gente tem uma tendência à mudança de hábitos alimentares para hábitos mais saudáveis. E com isso também aumentam as pessoas que são adeptas a dietas específicas, como a dieta paleolítica, a keto e as dietas vegetarianas ou veganas. E você diria que essas dietas estão alterando aquela forma rígida e endurecida como a gente via a pirâmide alimentar há alguns anos? E quais os impactos positivos dessa mudança de padrão? É importante dizer que aquela pirâmide alimentar não foi feita por nenhum médico, por nenhum nutricionista, né? Foi feita por um advogado e políticos. Então, aquela pirâmide tem um interesse político, sim. Como eu já falei, a principal causa das doenças é o excesso de carboidrato. Uma vez que a gente sabe que a gente nem precisava comer o carboidrato, o fígado produz, né, todos os dias um tanto de glicose para a gente usar como fonte de energia. O que acontece é que além dessa produção, a gente come mais um tanto. E esse excesso é convertido em gordura e mais insulina, e você entra no ciclo vicioso da insulina, que é da fome, come, engorda. Da fome, come, engorda. Né? É o ciclo vicioso da insulina. E essas dietas, elas diminuem esse consumo de carboidrato. Então, você passa a usar a glicose do fígado e a gordura estocada no seu corpo, o que gera um emagrecimento, diminuição da fome, desinflamação, né? A gente começa a limpar, a voltar aquela evolução humana que a gente evoluiu sem tanto carboidrato. A vegetariana, por sua vez, ela é mais diferente. E não adianta porque tem pessoas que dão super bem, mas tem pessoas que não conseguem, né? Por causa de genética mesmo, que infelizmente ou felizmente nós fomos feitos para comer B12, né? Proteína, carne, sangue, enfim. Mas essa tendência é a que vai melhorar a saúde no geral. É você baixar o consumo de carboidrato, respeitar a sua fome de verdade, não evitar a gordura, né? Porque a gente não fala em aumentar a gordura, mas parar de evitar a gordura, parar de evitar a proteína e evitar, sim, o consumo exacerbado de carboidrato. Porque só tem 10 mil anos que a gente come carboidrato, né? Um corpo, um organismo de milhões de anos. Então, 10 mil anos só está fazendo estrago, porque a nossa evolução com carboidrato está sendo catastrófica. Doutor, quando pensamos em educação alimentar, Deise, nós vemos um padrão desde a região norte do país até a região sul, né? Tem até um documentário que ele diz muito sobre isso. É aquele Muito Além do Peso, se eu não me engano. Podemos dizer que as crianças de hoje, elas estão maquinadas a comidas industrializadas e que isso reflete muito a rotina tanto dos pais quanto das próprias escolas, né? Eu gostaria que você comentasse com a gente quais são as consequências de uma alimentação infantil regrada à comida industrializada. Lembrando que nenhum pai, nenhuma mãe é páreo para indústrias e marketing, né? Então, realmente está muito difícil. É muito fácil dar uma comida assim para a criança ficar quieta. Então, ao meu ver, e já tem, né, diversos estudos, a má alimentação da criança, inclusive já ainda dentro da barriga da mãe, com industrializados, gera um monte de problemas neurológicos. Autismo, DPAC, toque, déficit de atenção com hiperatividade, doenças autoimunes. Você já percebe, 4 anos os pais já são chamados na escola porque o filho está com DPAC, com déficit de atenção. Isso veio do nada? Da mitocôndria da mãe? Veio? Não, gente, isso vem da má alimentação. Vem de uma resposta inflamatória a alguma coisa.
Então, excesso de metais pesados, má alimentação, química, o nosso DNA, as nossas células, elas não reconhecem glutamato monossódico, corante, conservante. Então, o que elas acham? Olha, isso aí não é nosso, então vamos causar uma inflamação para ver se tira. Essa de causar inflamação abre intestino, destrói proteínas, o corpo confunde aminoácidos com tireoide, com proteínas da tireoide, destrói tireoide, começa com doenças autoimunes, enfim, não. Eu vou falar isso da noite inteira, o que pode causar numa criança, mas assim, os impactos são enormes, né, gente? Se tiver uma pergunta mais específica, porque, igual, eu vou dar um exemplo na minha casa. A gente tem o domingo para ele escolher alguma coisa para comer. Então, ele foi condicionado a ver o coleguinha tomando refrigerante, todinho, mas ele saber que não, que aquilo lá não é saudável, não comentar com eles e comer no final de semana. Aí eu deixo ele comer alguma coisa. E mesmo assim, ele acha muito estranho, né? Porque fica muito tempo sem comer. Mas, enfim, tem que educar primeiro os pais. Eu até fico resistente a atender criança aqui, porque a minha consulta vai demorar umas 3 horas, porque até eu consultar o pai, a mãe, e às vezes a avó que vem junto, é muito difícil. Gente, trata a criança igual um adulto em relação à comida. Tá com fome? Ótimo, não tá? Não come. Tô com fome de iogurte. Não, isso não existe. Fome de iogurte não existe. Se tá com fome, tem salada, tem legume, tem carne. Não quero. Não, isso não é fome. Mas meu filho vai passar fome? Não, se ele passar fome, ele come isso aí, ó. Ele come jiló, entendeu? Isso tem que ser colocado na cabeça da criança. Isso salva vidas. Se eu tivesse aprendido isso na minha infância, sem fome não come, então isso não é fome, da NET não bata fome. Eu tinha, assim, pulado o déficit de atenção, que eu já melhorei demais, que eu tive na faculdade, né? Tudo por causa da minha má alimentação na infância. Ai, muito bacana, interrompendo até a vez da minha colega perguntar, mas muito bacana essa colocação aí que você fez, porque, primeiro, a sua primeira colocação, é muito fácil a gente julgar os pais, né? Mas é como você falou, muito difícil lidar com todo um marketing, com toda uma indústria que já vem condicionando a criança para aquilo dali, né? E uma outra coisa também, é muito fácil a criança passar toda aquela primeira infância ali se alimentando mal, chega gordinha ali na adolescência, que é o período que começa a se importar com a imagem, e a família começa a cobrar daquela criança, daquele adolescente já no caso, que ele faça uma dieta, que ele emagreça, que ele cuide, mas só que ele nunca teve esse tipo de rotina em casa, sempre foi uma rotina de comer fora, de fast food. Né? Exatamente. Então, a gente vê uma problemática muito grande relacionada a isso daí. Muito bem colocado. E, por exemplo, a própria medicina e nutrição não tem tempo de ficar estudando sobre alimento. O que faz? Aí vem um fornecedor e apresenta uma cartilha de alimentos para vocês, né? Para os médicos. Tá com déficit de atenção, leite tal, tá com o intestino preso, alimento tal, tá? Você viu o novo Danoninho? Agora colocaram vitamina A. Então, todo mundo fica muito assim, nossa, mas vitamina A, né? Entendeu? Aí na hora que eu coloco, vai comer só carne, salada, ovo, arroz, feijão, eu que sou errada, entendeu? Eu que sou o bicho, porque o marketing é muito grande, gente. A gente não tá dando conta do marketing, viu? Ele tá vindo com tudo. Bom, isso é verdade. Deise, eu vou dar continuidade aqui para um outro assuntinho para a gente conseguir falar de mais coisas, né? Nós sabemos, por exemplo, que a combinação, né, de emagrecimento saudável é importante para manter alguns hábitos corretos, né? Principalmente para evitar o aparecimento de doenças e manter a longevidade, né? Dos que necessitam, por exemplo, da redução de peso, que vinha com uma má alimentação, né? E geralmente essa galera que tem um peso, né? Mais ou menos, por exemplo, uma obesidade mórbida ou uma obesidade vem de um processo prolongado aí, de muitos anos, né, tendo uma má educação. E visto que hoje em dia isso é um problema recorrente no mundo, né, principalmente com esse aumento, né, de comidas industrializadas e muitos fast foods, né, embora
tenha, né, muitas dietas aí, né, que agora essas dietas momentâneas, né, de momentos e tal, tá na moda, né, teoricamente, e considerando, né, esses fatores de obesidade em si, de excesso de peso devido às más alimentações, qual a importância do nutricionista no processo de emagrecimento e reeducação alimentar na sociedade brasileira? Bom, primeiro, eu quero falar como nutricionista que aprender a comer, na verdade, nem precisava de nutricionista. Hoje a gente já tem aqui um leque de informações, Instagram, Google, lá mostra direitinho o que tem que fazer para emagrecer. Mas e aí, consegue? Você consegue? Consegue pegar lá a folha e falar assim, olha, a nutricionista passou pão integral com meia ponta de faca de requeijão. Isso aí tem no Google. Consegue fazer? Não consegue. Porque é o seguinte, existe uma coisa que vai além da sua força de vontade. Chama-se processo hormonal. A insulina, ela não só te engorda, ela te comanda. Do mesmo jeito que a melatonina te dá sono, que o cortisol te estressa, a insulina te dá fome. Então, como que eu passo uma dieta de 800 calorias para uma pessoa que tem um processo de uma insulina muito alta? Ou vai fazer por 8 dias, ou não vai fazer, ou vai emagrecer horrores, vai engordar o triplo com uma compulsão, entendeu? Então, qual que é a importância da nutricionista? A boa nutricionista, ela tem que dar estratégias para tirar sua fome. Primeira coisa que eu faço. Eu até tenho uma mentoria para nutricionistas, porque nos anos em que eu passei dieta de calorias não funcionou. Ninguém emagreceu, inclusive eu, compulsiva, né? Obesa, nutricionista, não conseguia fazer minhas próprias dietas. Alguma coisa estava errado. Por quê? Porque não é, fulana não tem força de vontade, não emagrece. Não, existe uma coisa que é maior, vocês sabem disso, é o hormônio. O hormônio comanda. Então, se o brasileiro, a dieta do brasileiro, que acorda e come pão, que vira açúcar, que chama insulina, que dá fome. Aí come uma banana para não ter fome no almoço, que é frutose, que vira açúcar, que chama quem? Insulina. Aí você chega no almoço cheio de insulina desde manhã. Insulina quer saladinha e carne? Não, ela te joga no arroz, no macarrão, num doce. Aí à tarde, com insulina, sua amiga chega com biscoito. Você vai falar não, você não consegue, porque é maior que você. Você pode até falar não por um período, mas à noite você vai até levantar da cama. Porque a insulina existe em você. Aí, 6 horas, melatonina saindo, cortisol todo regaçado por causa da insulina, testosterona. Se você não comer carboidrato, você não dorme. Aí você dorme cheia de insulina e acorda. Você acorda querendo o quê? Café sem açúcar? Clara de ovo? Não. Você está vendo o ciclo da insulina? Então, o nutricionista é ótimo, passar cardápio, calcular e tal, mas não vai resolver se ela não mexer nesse processo. Existe uma coisa que engorda muito mais que a genética. Ai, doutora, eu vou engordar porque meu pai é gordo, minha mãe é gorda, meu tio é gordo, meus avós são todos obesos. Então, eu vou engordar. Tem uma coisa que engorda mais que a genética, chama-se epigenética. Se você nasceu na família obesa e seu irmão gêmeo foi morar na Bélgica, vocês vão se encontrar 20 anos depois, você obeso e seu irmão magro. Por quê? Porque os hábitos são diferentes, né? Então, qual que é a importância da nutricionista? Não só passar dieta de calorias, olhar o histórico, olhar os hormônios, olhar nutrientes, olhar a fome, olhar metas. Quais são suas metas? E aí? Tem paciente que eu tiro a fome aqui e fala assim para mim, não, agora não tem mais nada para fazer, não. Antes eu comia, e agora? E agora, você vai fazer o quê? Não, agora eu fico em casa, vai voltar a comer, né? Não tem uma meta. Então, o nutricionista, ele tá ali para te passar estratégias. A ensinar a comer, gente, não. Ensinar a comer, não precisa saber que você tem que comer coisas saudáveis, não comer industrializados. Isso tem nada a ver. A nutricionista está ali, é muito importante para colocar estratégias para você. Certo? Certinho, Nutri. Obrigada pela sua participação, né? E eu gostaria de saber, assim, nossas perguntas foram essas, e eu gostaria de saber se você teria mais alguma recomendação ou algo a acrescentar, né, sobre esse assunto de hoje, que de fato é um assunto muito amplo, né?
Bom, o que eu tenho para falar para vocês, futuras médicas, é sempre olhar a quantidade de insulina do paciente. Não é glicose. Pode olhar glicose, hemoglobina glicada, colesterol, mas olhar a insulina e olhar a causa de todas as doenças. Medicamento é importante? Demais. Mas a nova medicina, que eu tanto acredito, vai olhar bem para a causa daquele. E normalmente é má alimentação. Então, esse é um recado que eu dou para vocês, né? Procurar um bom parceiro na nutrição para te ajudar. E é isso. A alimentação é que vai matar. Eu falo que a pandemia da obesidade é bem maior do que a do Covid, né? Enfim, se tiverem mais perguntas, até que foi rápido, né? Foi rápido hoje, né? Bom, nossas perguntas foram essas, né? Gostaria de te agradecer pela participação. Para nós é uma honra tê-la aqui conosco, né? E obrigada a você que se dispôs a aprender um pouquinho mais com esse podcast. Espero que tenham gostado. Segue a gente nas plataformas digitais e assim você ficará avisado quando os próximos episódios forem lançados. O nosso e-mail e nosso Instagram estão abertos para críticas, elogios e perguntas. Segue a gente lá. Grande abraço, tchau, tchau.